Em que situações tem sido desafiador discernir a voz do Espírito Santo em tua vida? Você encontra dificuldade em discernir e seguir a voz do Senhor? Chegou o tempo de você parar de explodir por muitas coisas que têm acontecido ao seu redor e aprender que o ambiente de pressão, de adversidade, de problema é o ambiente fundamental para você crescer espiritualmente, emocionalmente e aprender que diante da pressão você tem uma grande oportunidade de discernir a voz do Espírito Santo. E essa voz que vai te guiar para um lugar de superação, resiliência, essa voz que vai te ensinar como lidar com essa situação difícil que você tem enfrentado, que inclusive te fez parar hoje para ouvir uma palavra de Deus. Algumas pessoas vão entrar nesse devocional aqui porque você está desesperado. Você está buscando desesperadamente que Deus fale com você no dia de hoje. Porque você tem vivido um caos e você até explodiu diante da situação. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero que você abra os teus ouvidos espirituais. Porque a partir de hoje, eu, Senhor, teu Pai está falando com você, Ele te diz: eu vou te ensinar, te auxiliar a você aquietar suas emoções e discernir quando eu falo contigo, diz o Senhor. Amém? Então abra o teu coração, vamos ouvir aquilo que Deus deseja nos ensinar hoje. E o tema do devocional do refrigério é: antes de explodir, discirna a voz do Espírito Santo. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Estamos juntos aqui em mais um devocional do refrigério. E hoje, amados, nós vamos abrir a palavra do nosso Senhor no Evangelho escrito por João, capítulo 16, e nós vamos meditar no versículo 13. João 16, versículo 13. Abra a tua Bíblia nesse trecho, é muito importante que você venha para o devocional do refrigério trazendo a palavra de Deus. Amém? Só assim você pode marcar, pode fazer anotações, ter verdadeiramente um tempo devocional com o Senhor envolvendo todos os aspectos. Amém? E enquanto você abre a tua Bíblia em João 16, 13, eu quero te pedir carinhosamente, não esqueça de deixar o seu like no devocional de hoje e principalmente de compartilhar com seus amigos, seus familiares. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dê ao Senhor essa oportunidade, porque Ele diz que nós somos cooperadores dele. Então dê ao Senhor essa oportunidade hoje de alcançar o coração de outra pessoa. Amém? O Senhor é digno de tudo e alguém hoje precisa aprender que o ambiente do problema é um ambiente de desenvolver sensibilidade espiritual. Amém, queridos? E vamos à nossa leitura. João 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Glória a Deus. Amados, o Espírito Santo, ele quer dizer uma frase, ele quer resumir o tempo devocional de hoje em uma frase que você precisa sair com isso dentro do teu coração. E a frase é a seguinte: não é momento de você perder a cabeça. É tempo de você discernir a situação que você está enfrentando, discernir ela no aspecto espiritual. Aprender a ouvir e seguir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, nós estamos explodindo diante dos problemas, nós estamos perdendo a paciência, o foco no Senhor, porque nós começamos a olhar as coisas com aspecto natural. Mas através dessa palavra, queridos, Deus hoje, Ele quer nos trazer algumas orientações para que possamos seguir a voz do Espírito Santo, discernindo, mantendo o domínio próprio, olhando para aquele que nos dá toda a capacidade para isso. E a primeira coisa, ao olhar para esse versículo de João 16, 13, nós encontramos a promessa da orientação do Espírito Santo. Amados, é muito bom, né, ter amigos, ter pessoas que trazem um aconselhamento, uma palavra cheia de sabedoria, uma palavra orientada pelo Senhor. Mas eu e você precisamos ser sinceros numa coisa.
às vezes é muito difícil encontrar esse conselho, essa orientação, porque cada pessoa hoje em dia está vivendo um momento e nem sempre nós encontramos alguém que está disponível para nos orientar naquilo que vai produzir vida. É por isso, queridos, que nós precisamos parar e lembrar que temos um amigo, nós temos um companheiro. E essas palavras que nós encontramos aqui em João 16:13 é justamente a orientação de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. Aquele que vai nos orientar e nos guiar a toda a verdade. Então, queridos, o que acontece? O diabo ele vai criar circunstâncias. Às vezes nós também criamos circunstâncias quando nós estamos caminhando sem exercer o domínio próprio. Circunstâncias essas que vão tentar silenciar a voz do Espírito Santo. Não é à toa, queridos, que o diabo é conhecido como tentador. Ele sempre vai estar tentando algo contra você, contra o teu pensamento, contra as tuas emoções. Mas cabe a nós, queridos, permanecer, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós encontramos aqui em João 16:13, Jesus dá essa orientação de quem é a pessoa do Espírito Santo e o papel dele. Jesus disse: olha, ele nem vai falar dele mesmo, ele vai falar daquilo que ouvir e ele vai anunciar o que está por vir. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então o Espírito Santo, queridos, ele tem esse papel também de nos anunciar coisas que estão lá na frente, ou seja, dar o próximo passo. E enquanto nós não vamos para esse lugar de desenvolver esse discernimento espiritual, nós vamos explodir com facilidade. Tem pessoas que chegaram aqui, como o Senhor comentou no começo, que você explodiu nos últimos dias, ou até mesmo hoje, dentro da sua casa, no seu trabalho, em alguma situação que o seu coração, dentro do seu coração, a voz do Espírito Santo da consciência te disse: você se excedeu. E aí você veio buscar uma palavra do Senhor e Deus te diz: você precisa entender que eu te entreguei uma promessa, a orientação do Espírito Santo. Você tem um melhor amigo, você tem uma pessoa. Você tem o Espírito do poder, do amor, do equilíbrio, que é o meu Espírito, diz o Senhor, para te orientar, para você não se exceder no que fala, nas suas atitudes e esperar o tempo apropriado de Deus para todas as coisas. Amém, queridos? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus ele tem um desejo de que essa consciência da pessoa do Espírito Santo, do seu papel, da sua presença, seja tão forte em nós, a ponto de que, em primeiro lugar, nós vamos procurar o conselheiro Espírito Santo. Nós não vamos procurar os terceiros, nós não vamos procurar coisas, pessoas, tudo isso tem o seu lugar. Mas o primeiro lugar que você vai buscar ajuda e orientação é na pessoa do Espírito Santo. Amém? Jesus ele nos assegura que a vinda do Espírito da verdade vai nos guiar. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, está vivendo uma situação desafiadora hoje? Reconheça ela diante do Senhor, mas principalmente reconheça também a importância de discernir a voz de Deus. Talvez hoje a sua oração é dizer ao Senhor: Pai, eu compreendi que até aqui, nesse problema que eu estou vivendo, eu não tenho discernido a tua voz. Eu tenho me precipitado, eu tenho tomado algumas atitudes que eu sei que não está dentro daquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas hoje eu quero ser guiado, eu quero ser dirigida pelo Espírito Santo. Então talvez hoje essa seja a sua oração. Amém? E dentro disso, Deus ele quer falar algo importante para mim e para você. Nós precisamos, queridos, identificar que existe um perigo em cada circunstância que ataca o nosso emocional, o nosso dia a dia, que mexe, de certa forma, com a nossa paz, que tenta abalar a nossa forma de pensar, o perigo de perder a cabeça nas adversidades. É por isso que nós precisamos recorrer ao Espírito Santo. Deus ele não quer que você caminhe sendo constantemente uma mulher, um homem, explosivo. Deus ele quer que o domínio próprio seja uma característica presente na tua vida, porque ele te deu o Espírito Santo e dentro dessa presença existe uma marca do fruto que é o domínio próprio. E nós precisamos, queridos, interpretar, isso é discernir. Eu vou discernir o ambiente que eu estou, no meio da adversidade que eu estou, e eu identifico um perigo de perder a minha cabeça dentro dessa adversidade. E aí eu vou buscar a voz do Senhor. Eu vou dizer: Espírito Santo, você que já está lá na frente, você que sabe todas as coisas, você que é o Espírito do conselho, da sabedoria,
Como eu devo me posicionar aqui? Quais palavras eu devo usar, Espírito Santo? Quais as decisões que eu preciso tomar hoje? E amados, o Senhor, Ele vai nos orientar. Amém? Então nós precisamos analisar esses perigos de perder a cabeça no meio das dificuldades. Porque muitas vezes, amados, agir impulsivamente nos afasta totalmente de discernir a voz de Deus. Você já prestou atenção que quando você está agitada, quando você está nervoso, você não consegue discernir a voz do Espírito Santo? Sabe por quê, queridos? Porque quanto mais perturbado a gente fica, mais a gente se enche do problema, enche a nossa atmosfera, o ambiente que nós estamos, sabe, de peso, de pressão sobre o nosso emocional. E aí a voz do Espírito Santo, que é o Espírito do conselho. E amados, o Espírito Santo, ele é altamente cavalheiro, ele é educado, ele é a pessoa maravilhosa da Trindade, ele não vai forçar você a ouvi-lo. Ele sempre está disponível, desejoso que você é que o busque no lugar secreto. Amém? Então, em nome de Jesus, nós precisamos deixar de agir no impulso e entender que isso nos afasta da sensibilidade espiritual. Amém? Nós precisamos, queridos, buscar acalmar o nosso coração, discernir aquilo que Deus tem falado. Inclusive, lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz, no capítulo 29, que o tolo, quando ele dá vazão à raiva dele, ou seja, quando ele fala demais, ele fala de forma precipitada. Mas que o sábio, ele sabe se controlar. E esse controle, queridos, não é na nossa capacidade. O sábio, ele entende que existe uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, e essa pessoa maravilhosa vai orientá-lo, vai encher de graça, de capacidade. Então, em nome de Jesus, recebam a porção de graça hoje. Você não precisa explodir a sua cabeça, você não precisa ficar desesperada por coisas que somente o seu Pai Celestial carrega o poder de mudar. Amém? Então, em nome de Jesus, identifique os perigos dentro dos problemas que você está vivendo hoje e seja rápido, seja rápida em buscar a orientação do Espírito Santo. Amém? Outra coisa importante, queridos, que essa palavra de hoje traz como ensino para mim e para você, é que para discernir a voz do Senhor, nós precisamos não somente mergulhar num ambiente, numa vida, de comunhão com Deus, de oração, mas também de meditação na palavra. E essa meditação, eu costumo falar isso várias vezes aqui, porque Deus ele trata no meu coração para repetir as mesmas coisas. Amém? E Paulo diz que repetir as mesmas coisas é segurança. Então Deus, queridos, ele fala sempre de meditar na palavra, mas entender que essa meditação não é somente para sermos cheios do conhecimento teórico. A meditação na palavra precisa impulsionar a mim e a você a colocá-la em prática. É a prática da palavra que vai gerar todos os benefícios que ela carrega. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, que hoje, através desse devocional, possamos sair daqui conscientes de que para não explodir diante dos problemas, existem passos, princípios de Deus na palavra que nós precisamos abraçar. Amém? Quando nós abraçamos, queridos, uma vida de comunhão com o Senhor, com a palavra, de prática da palavra, nós começamos a iluminar o nosso caminho, a nossa jornada, e as coisas começam a ser transformadas sem esforço, porque a graça de Deus começa a operar. Amém? A Bíblia diz lá em Salmo 119 que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e ela é uma luz para o nosso caminho. Então, em nome de Jesus, que você aprenda que esse ambiente de discernir a voz de Deus é um ambiente também de comunhão com a palavra. E por último, para a gente orar, hoje o Senhor ele também quer que você entenda que seguir a voz do Espírito Santo vai te levar a um lugar de crescimento, de maturidade. E quem disse, queridos, que crescer, amadurecer emocionalmente e espiritualmente não dói? A nossa carne, ela não quer se submeter a certos processos, ela não quer silenciar, ela quer explodir quando tem razão. Mas quando nós decidimos viver para o Senhor e frutificar no nosso espírito, queridos, então a nossa vida ela começa a ser transformada. Amém? Inclusive lá na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Então, se vivemos, queridos, através da vida do Senhor, do Espírito Santo, nós precisamos andar por Ele. Em nome de Jesus. Que possamos, queridos, em tempos desafiadores, discernir a voz do nosso melhor amigo, o doce Espírito Santo de Deus. Amém? Que você possa manter a tua calma, seguir a orientação do Senhor, respire quando for necessário, silencie. Amém? Mas não deixe que o problema faça você explodir, faça você perder a consciência de que muitas coisas nós resolvemos, queridos, no ambiente de oração, no ambiente espiritual. Na verdade, tudo nós podemos resolver nesse ambiente, porque uma vida de comunhão traz solução. Muitas pessoas que entraram aqui hoje, você precisa entender a importância de parar de correr desse lugar. Deus, Ele tem te chamado para uma vida de intimidade. E muitas vezes, porque você está cheio de tarefa, de afazeres, de coisas importantes do seu dia a dia, você tem deixado até esse momento para quando dá tempo. Deus, Ele quer ser prioridade na tua vida. Amém? Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, existe uma ordem, queridos. A ordem é princípios, priorizar o Senhor e depois nós vivemos as promessas. Amém? Nós vamos orar hoje com essa palavra. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas o Senhor conhece. E a graça de Deus vai vir sobre o teu emocional. Você não vai explodir nessa situação. Você vai discernir a voz do Senhor e vai caminhar em sabedoria. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo tempo devocional de hoje, pela promessa do Espírito Santo como nosso guia, o nosso consolador, o nosso ajudador. Nos perdoa, Pai, porque tantas vezes nós queremos achar conselho com pessoas, explodimos diante das adversidades e não paramos para discernir o ambiente espiritual. Nos dá, Senhor, graça nesse momento, nos dá um novo ânimo, Senhor. Toca as nossas vidas com capacidade, para que possamos discernir a sua voz em meio às adversidades e seguir, Senhor, confiantes rumo às promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, toca no emocional dos meus irmãos, abençoa, Senhor, cada uma dessas pessoas que chegaram aqui hoje. Traz, Senhor, um tempo de mudança, um tempo de renovo sobre a vida emocional e espiritual dos teus filhos. Senhor, que possamos crescer em maturidade, discernir todos os problemas, olhando pelo aspecto espiritual. Essa é a nossa oração de hoje. Nós te agradecemos por essa palavra operando em nós. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, queridos. Discernir a voz de Cristo é suficiente para ter uma vida vitoriosa. Deus, Ele tem uma vida de mais que vencedor, mais que vencedora para você. Amém? E vamos entregar ao nosso Deus juntos a nossa confissão de fé de hoje, com base nesse devocional. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Mantenho a calma e busco discernir a voz do Espírito Santo. Aleluia! Entende que essa é uma confissão de fé verdadeira? Muitas pessoas, você não está caminhando, mas no momento em que você abre a tua boca e diz que mantém sua calma e que busca discernir a voz do Espírito Santo, você está criando essa realidade na tua mente. E assim como você pensa em sua mente, assim será. Amém? Que você medite sobre aquilo que Deus conversou hoje. E em nome de Jesus, se você vem de uma situação a qual você explodiu, Deus, Ele te dá um recomeço agora. Amém? Caminhe com sabedoria e veja tudo aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, porque você está decidido, você está disposta a colocar essa palavra em prática, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Não esqueça de compartilhar o devocional de hoje. Siga-me lá no Instagram, @ClaudiaRefrigério. E lembrando que o Devocional do Refrigério, queridos, agora se tornou um livro também. Se você ainda não adquiriu o seu livro do Devocional do Refrigério, são 90 devocionais separados para trabalhar o teu campo emocional, aspectos da tua vida, dos relacionamentos com a palavra de Deus. Amém? Então, se você ainda não tem o livro do Devocional,
Você vai encontrar o link no primeiro comentário fixado. Você pode adquirir pelo site da editora e você também pode visitar nossa loja missionária lá no Shopee. Você também encontra o link dessa loja no primeiro comentário fixado. Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e nós nos vemos por aqui com a permissão do Senhor em nosso próximo momento de oração com a Palavra de Deus. Até lá!